Bom dia, amados irmãos, que as bênçãos de Deus transbordem na vida de todos, trazendo saúde, paz, sabedoria, fé e muitos livramentos. Amém? Oremos. Deus, eterno Pai, louvado e agradecido seja o teu nome, te louvamos e te adoramos porque tu és Deus soberano. Senhor, agora na tua presença estamos como igreja, te pedimos perdão pelos nossos pecados, Deus, e agora vamos ouvir a tua palavra, que sejamos abençoados, edificados. Abençoe a pessoa que vai ministrar a tua palavra, seja com ela, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Façamos a leitura bíblica do Evangelho de João, capítulo 14, do verso 1 até o 14. Diz assim a palavra do Senhor para nós nesta manhã. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vocês me conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz: mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam, ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém. Palavra do Senhor Jesus. Graças a Deus pela sua maravilhosa palavra. Amém. Passamos agora ao momento do louvor, de adoração e em seguida o estudo bíblico. A todos uma excelente semana, abençoada por Deus, e fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém. Logo
pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, que vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia te adorarei, te darei louvor, mesmo escura noite, brilha a tua luz, e em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, que vou te seguir e te amar até o fim. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, consagrar-me então para te louvar, derramar meu coração sobre o teu altar. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, tu conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas.
cercas em volta, tua mão em mim repousa. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha cama, sei que ali também me amas, Senhor. Eu sei que tu 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 me amas. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês nessa manhã. Amanhã de domingo, domingo que é um dia que nós consagramos ao Senhor, é um dia que nós ficamos preparados em espírito para participarmos da escola bíblica dominical e à noite do nosso culto de adoração ao nosso grande e maravilhoso Deus. Então, o domingo é um dia diferenciado, é um dia que nós tiramos para louvarmos e bendizermos o nome do nosso Deus. Essa semana é uma semana diferente, nós vamos começar um novo estudo, vamos falar de vários assuntos e esses assuntos vão ser guiados por essa revista de estudos Didaquê, e nós vamos falar sobre fé e vida, baseado nos ensinamentos da carta do livro, de Tiago. Essa semana, hoje, especialmente, nós vamos estudar sobre a importância das provações. Então, nós vamos começar a estudar Tiago, capítulo 1, versículos de 2 a 4. Nós vamos estudar devagarzinho o livro de Tiago, porque ele aborda vários assuntos importantíssimos para a nossa vivência cristã, para o nosso dia a dia como cristãos. Muitos ensinamentos, muitos direcionamentos, muitas coisas que a gente precisa saber, precisa praticar. Tiago ressalta para nos orientar na sua carta, Carta de Tiago. Foi preservada para a gente no Novo Testamento. Antes de começarmos a nossa lição, vamos fazer uma oração a Deus. Oremos. Senhor Deus, grande e maravilhoso Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, e nós nos reunimos nessa manhã como Igreja do Senhor, com o objetivo de louvar e engrandecer o seu nome,
de aprendermos mais da sua linda e maravilhosa mensagem, a mensagem de vida, de salvação eterna, para termos mais comunhão com o Senhor, entendendo o que o Senhor quer de nós, Senhor Deus, para podermos servir da melhor forma. Queremos, Senhor Deus, que o Senhor seja conosco nessa manhã, que o Espírito Santo do Senhor tenha liberdade de agir sobre nós, nos dando inteligência, nos dando entendimento, para que possamos sair hoje dessa aula mais preparados para sermos igreja, onde o Senhor quiser, onde o Senhor nos colocar, para quem o Senhor quis colocar em nossos caminhos hoje, Senhor. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, como eu disse, nós vamos estudar o livro de Tiago. E a primeira coisa que nós vamos falar aqui na introdução é a pertinente mensagem da carta de Tiago. Lá em Tiago 1:27 diz o seguinte: a religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então, a primeira coisa que nós vamos aprender com a carta de Tiago: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então, na perspectiva de Tiago, a fé cristã ela é dinâmica e se manifesta historicamente através de atos de justiça. O seu escrito é essencialmente prático. Não dá lugar à dissociação entre o que se crê e o que se vive. O que a legitima e a qualifica é a praxis determinada pelo amor traduzido em compromisso, integridade, coerência e justiça. Fé e vida é o que se espera de cada cristão, pois a fé sem obras é morta. Então, por isso que a revista, os estudos que nós vamos ter durante 12 lições nesta revista são assuntos pertinentes que estão na carta de Tiago, que nos dá fé e vida. Então, é a revista de Daqui com o tema Fé e Vida. Vamos começar então a primeira lição, né? A importância das provações. Tiago 1:2-4, vamos ler. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Então, o que nós entendemos aqui? Que são as provações que nós passamos durante a nossa caminhada terrena rumo à vida eterna com Deus, ao reino eterno, é que nos faz pessoas perfeitas, íntegras e nada deficientes. Então, provações são coisas importantes na vida de um cristão. Às vezes a gente percebe com frequência que muitas pessoas, diante das provações, se revoltam contra Deus. Muitos blasfemam e se rebelam contra Deus. Há os crentes que pensam que Deus tem que isentá-los das provações porque se tornaram cristãos. Não entendem a mensagem que Tiago fala com clareza em sua carta. Porque às vezes Deus precisa te levar ao deserto para começar uma nova história em sua vida. Provações, elas acontecem onde? Em desertos, em vales. E quando nós saímos de lá, nós saímos mais preparados, mais sábios, mais agradecidos com Deus, porque Ele nos deixou passar, mas Ele nos resgatou
com vida e experiente, tendo uma nova visão do mundo ao nosso redor. Tiago 1,12 diz: bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, bem-aventurado o homem que são tentados, que passam por provações, que passam por dificuldades, porque eles receberão a coroa da vida. A partir do texto de Tiago, é possível compreender um pouco do que a Bíblia diz sobre provações. A Bíblia fala muito, mas dá para a gente entender um pouquinho só através dos estudos da carta de Tiago, né? Porque nós precisamos enfrentar as provações com alegria. Porque nós temos certeza que nós vamos ser o quê? Vitoriosos em Cristo Jesus. Nós vamos passar pelas provações com alegria. Pouco depois de Tiago, meio-irmão de Jesus, se tornar discípulo, os cristãos começaram a ser perseguidos em Jerusalém. Isso está em Atos 14, versículos 17 e 18. E quando Estevão foi assassinado, muitos cristãos fugiram de lá e foram espalhados pelas regiões da Judéia e de Samaria, chegando até Chipre e Antioquia. Atos 7,58, né, e 11,19. Não dá nem para imaginar as dificuldades que os discípulos tiveram que enfrentar. Mesmo assim, eles continuaram a pregar as boas novas com alegria e formaram congregações em todo o Império Romano. Mesmo diante de provações, sob perseguições, sob provações, né, os cristãos, eles resistiam, eles não perdiam a alegria de servir a Jesus Cristo, de serem úteis, de levar a boa nova a toda criatura, conforme Jesus os ordenou que fizessem. Lá em Romanos 5, 3, 4 diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Então, perseverança, experiência, esperança. Então, nós temos que passar pelas provações, pelas tribulações, pelas tentações, pelas perseguições, com alegria, certos que seremos vitoriosos. Os primeiros cristãos, né, os discípulos de Jesus, os outros seguidores que Jesus tinha, que deram continuidade a esse trabalho maravilhoso de pregar o Evangelho até os confins da terra, né, eles tinham essa certeza. Eles tinham perseverança, adquiriram experiência, e através da experiência eles tinham esperança de dias melhores, e a esperança deles lhes dava certeza de que se Jesus falou que eles podiam, né? Que eles seriam vitoriosos, que eles seriam. Mesmo às vezes perdendo a vida em prol do Evangelho, em prol da palavra de Deus, em prol do reino de Deus, eles ainda assim morriam alegres, sabendo que eles seriam vitoriosos, porque eles iriam herdar o reino dos céus. Essa certeza, irmãos, nós temos que ter também. Essa esperança, a experiência, que vem da nossa experiência, da nossa vida cristã, da nossa perseverança como cristãos. As provações contribuem para a formação do caráter cristão. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tiago diz no versículo 4 do capítulo 1. Então, nós temos que cada dia mais sermos mais parecidos com Cristo. Para isso, o caráter cristão nosso tem que ser mudado todo dia. Somente Jesus Cristo muda caráter. Né? Somente a palavra de Deus, o ouvir a palavra de Deus, com fé, com esperança, é que nos faz pessoas perfeitas aos olhos de Deus. Amém? Olha só,
a fé cristã, ela não elimina as provações. Olha o sufoco que esse barquinho está passando no mar, nessa tempestade toda, diante dessas ondas enormes querendo os tragar, como diz a música, né? Então, as provações sempre vão existir na vida dos cristãos. A diferença é como é que os cristãos encaram as provações, como é que nós, como cristãos, encaramos as provações. Muitos pensam que a vida dos cristãos é um mar de rosas, de felicidades, e que problemas e provações nunca estarão presentes na vida dos cristãos. Mas essa não é a verdadeira mensagem bíblica, pois os filhos de Deus podem passar, sim, por grandes tribulações. E a Bíblia não nos esconde isso. Se nós formos estudar a vida de todos os grandes homens da Bíblia, todos passaram por grandes tribulações. Todos foram muito tentados, todos foram muito provados, sofreram muito, mas todos também foram vitoriosos. Glória a Deus por isso, né? Lá em João 16:33, João diz: estas coisas vos tenho, Jesus disse, desculpe, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa é a palavra de Jesus. E diante das provações, diante das provas, nós temos que ter o quê? Paz nele. Porque no mundo, enquanto nós estivermos no mundo, nós vamos passar sim por aflições. Mas nós temos que ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Ele é Deus do mundo. Ele é o Senhor do mundo. E ele é por nós. Então nós vamos ser também vitoriosos, da mesma forma que Jesus Cristo foi. A história do povo de Deus no Antigo Testamento está repleta de relatos sobre provas enfrentadas. Olha aí Jó. Jó apela a Deus para que permita que ele morra. De tantas foram as provações, as dores, as enfermidades, a peleja de Jó, que ele pediu para que Deus permitisse que ele morresse. Isso está lá em Jó 7,15. Nós conhecemos a história de Jó, sabemos por quantas provações ele passou, sem perder a fé, sem blasfemar contra o nosso Deus. José do Egito, também passou por muitas provações, desde quando ele foi vendido pelos irmãos a mercadores, quando ele foi trabalhar na casa do faraó e foi assediado por sua esposa, quer dizer, foi acusado injustamente, desde que ele foi parar na prisão. E nós conhecemos a história de José, sabemos por quantas provações ele passou e o quão vitorioso ele foi, o quão bem ele fez para a sua nação, para o seu povo, para os seus irmãos, para o seu pai. Com o quê? Com a graça de Deus, né? Com a fé que ele tinha no Deus vivo, né? Da época. O Novo Testamento também narra a história de provações. Lá em Hebreus 11, 35 e 38, fala assim, ó: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fios de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Então, no Novo Testamento, nós temos relato de pessoas que passaram por tudo isso que nós lemos aqui no livro de Hebreus, né? Capítulo 11, versículos 35 a 38. Muito provados, sofridos, perseguidos, mas não abandonaram a fé. Não perderam a fé, não perderam a esperança, foram perseverantes e foram vitoriosos. Mas, certamente, uma
maior exemplo de provações e de resistência às provações, dando glória a Deus por tudo que Deus é, foi o exemplo de Jesus Cristo. Filho de Deus, Deus encarnado, poderoso, onisciente, onipresente, suportou todas as provações com alegria, sem blasfemar, sem reclamar, sabendo que a sua vitória era garantida ao lado do Pai, sabendo em nome de quem ele falava, sabendo qual era a sua missão, já tendo conhecimento dos que os amariam, dos que os rejeitariam, para quem a sua mensagem ia surtir efeito, ia produzir bons frutos, e para quem a sua mensagem ia ficar morta à beira do caminho. Jesus passou por todas as provações e Jesus foi vitorioso. Jesus não blasfemou contra Deus, não negou a Deus, para nos dar esse exemplo de que nós somos filhos de Deus tal como Ele era. Nós somos amados por Deus tanto quanto Ele é. Ele é amado por Deus. Ele passou por provações, nós também passaremos por provações. Ele foi vitorioso, nós também seremos vitoriosos. Portanto, provações para a gente tem que ser motivo de alegria. Não temos que encarar provações como punição, como desmérito, achando que Deus está contra nós, que Deus não está cuidando da gente direito. Deus está. É nas provações, às vezes, que Deus nos faz crescer, Deus nos abre os olhos, Deus nos mostra outro prisma, outra direção, outro caminho. Muda nosso caráter, nos fortalece como pessoa, fortalece a nossa fé. É nas provações que nós temos, que Deus vê, que Deus nos dá a oportunidade de provarmos para Ele que Ele é Deus em nossa vida, que nós não duvidamos disso em momento nenhum. Amém, irmãos? É assim que nós encaramos as provações, as dores, as doenças, as perdas em nossa vida, né? É dessa forma que nós temos que encarar. Lá em Hebreus 12, de 1 a 3, diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Então, Jesus é o nosso maior exemplo para sermos perseverantes, para sermos fortes, para sermos resistentes nas provações e principalmente para sermos vitoriosos diante das provações que estamos passando. Todo mundo atravessa um vale, todo mundo atravessa um deserto, mas a bonança, o oásis, sempre vem. Amém, irmãos? E quando nós chegamos no oásis, no lugar de bonança, na terra verde, farta, nós somos outra pessoa, somos pessoas transformadas, pessoas mais gratas a Deus, que glorificam mais a Deus. Amém? Todos pensam assim? Vamos continuar então. O resultado das provações como motivo de alegria para os cristãos. Olha o Senhor sentadinho em sua cadeira de balanço, tocando o seu instrumento, olhando para o céu, glorificando a Deus pela vida que ele tem hoje. Olha para trás, às vezes lembra de toda a caminhada. Com essa idade, irmãos, já passou por muitas provações, com certeza. Mas está vivo, está feliz, está saudável, está vitorioso diante de Deus. Então nós temos também que olharmos para trás e aprendermos com as provações que nós tivemos e glorificarmos a Deus, cantarmos cânticos, louvores,
a Deus, agradecendo por tudo que passamos, por tudo e pela vitória que tivemos. Hoje, onde nós estamos, olhando para trás e falamos, poxa, até aqui o Senhor é comigo, o Senhor me abençoou, o Senhor me mantém vivo, o Senhor me mantém crente, com fé, caminhando. Eu sei que cada dia mais eu estou mais próximo de chegar no reino de Deus, diante do Pai. Esse é o desejo do meu coração, é por isso que o meu coração arde, anseia, minha alma anseia estar na presença de Deus. Então, o resultado das provações como motivo de alegria para os cristãos, né? Então, provações, forma de Deus te preparar para algo grande, maravilhoso. Que algo grande e maravilhoso é esse? É o seu encontro pessoal com Ele, na glória, onde nós vamos viver eternamente, junto com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, temos lá um lugar garantido, somos filhos, somos herdeiros desse reino. E só através das provações que nós somos preparados para isso, para chegarmos aprovados diante de Deus Pai. A alegria de saber que Deus é fiel e nunca nos abandona, nos traz alegria nas provações. Lá em 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Pode ser a provação que for, a tentação que for, a dor que for, né? Deus está comigo, eu sou vitorioso e Deus é fiel. Se Ele disse que nunca não me abandona, Ele nunca vai me abandonar. Essa alegria, essa certeza nós temos que ter em nossos corações, irmãos. Não vamos perder isso, não vamos perder esse foco. Não vamos perder a alegria de viver porque estamos passando no vale. Vamos ser felizes no vale, vamos ser felizes no deserto, vamos glorificar a Deus no vale, no deserto. E também vamos ser felizes na terra farta, na terra verde, com bastante água, com bastante fauna, flora. Amém? Vamos lá. A aprovação nos traz, né, lá em Romanos 5:1-5 diz o seguinte, que nós somos justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação, o que ela nos traz? Ela nos traz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, a aprovação, ela nos traz tudo isso, né? Ela nos traz coisas que nos fazem aproximar mais de Deus, sentimentos que nos fazem aproximar mais de Deus. E quando nós aproximamos mais de Deus, nós somos pessoas mais felizes, nós somos pessoas mais confiantes, mais perseverantes, mais experientes, mais esperançosos. Nossa fé é renovada. Jó, uma das mais belas declarações de confiança em Deus, ao passar por uma grande provação. Então, essa declaração que Jó fez, que é considerada uma das mais belas, diz o seguinte, Jó 42:5, no final do livro de Jó. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, as provações que nós passarmos tem que fazer com que nós possamos também, como Jó, quando chegarmos vitoriosos, nós vamos ter essa mesma
essa certeza nos nossos corações, a falar, poxa, como o Senhor esteve perto de mim, como que o Senhor esteve comigo o tempo todo. Antes eu conhecer, já ouvi falar, agora dessa vez meus olhos te viram. Quer dizer, eu senti, o Senhor esteve ali comigo, só por isso eu fui vitorioso. Glória a Deus. Declaração maravilhosa, irmãos. Lá no Salmos 119, 71 diz, o salmista fala, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Nós aprendemos mais de Deus, como Deus age, quem Deus é, o que Ele espera de nós, o que Ele quer de nós. Né? Nós temos mais comunhão com Deus na hora das aflições, na hora das provações, na hora do sofrimento. Se a nossa fé for uma fé verdadeira, a gente sente, a gente vê a Deus, como diz Jó. O salmista aqui, lá no Antigo Testamento, tem a mesma percepção, né? Falando a mesma coisa. Foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Né? Da mesma forma que Jó também deu glória a Deus depois das suas provações. Aí está. As provações, elas identificam os verdadeiros cristãos. É na hora do vale, na hora do deserto, que os verdadeiros cristãos se reconhecem e se mostram para o mundo. O mundo também os reconhece pela sua atitude, pela forma como eles agem diante das provações. Porque os cristãos diante das provações é igual João. Lá na ilha de Patmos, preso, né? Não sabia se ia sair de lá, já idoso, achando, poxa, vou morrer aqui. Mas ele era fiel, e fiel até a morte. Porque nós temos que crer, ter essa fé, adquirir essa experiência, adquirir essa esperança para chegarmos aprovados na presença de Deus. Porque a única coisa que eu tenho certeza que vai acontecer comigo é que eu vou morrer. Eu vou morrer, quero morrer sendo fiel a Deus, porque eu quero estar com Deus. Eu quero glorificá-lo face a face. Amém? Eu sei que esse é o desejo de todos nós, cristãos. Né? É o meu desejo, é o seu desejo. É o desejo da nossa família, das pessoas que convivem conosco. É o desejo da nossa comunidade de fé. Né? Serem fiéis até a morte. Amém? Na Apocalipse 1:9, João diz, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então ele reconhecia que se ele chegou ali, onde ele estava, foi através da palavra de Deus, por divulgar, por trabalhar em prol do reino, por ter sido perseverante. Então, ele chama os outros irmãos que estão livres, que são a comunidade de fé, de companheiros na luta, na perseguição, na tribulação, mas também no reino, no trabalho pelo reino, e na herança do reino, e na perseverança de serem fiéis até a morte. Né? Fiéis a quem? A Jesus, a Deus, o Pai. Orientados por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Nós temos que ser assim, homens como os irmãos da comunidade de fé de João, que mesmo preso, isolado, estava lá trabalhando em prol, né, do reino de Deus, para a edificação do reino de Deus na terra. Na parábola da semeadura, Jesus explica aqui que aquela que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desvia. Então, a sementinha semeada que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria, a palavra de Deus. Mas estes não têm raiz, eles creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Nós não podemos amar a Deus,
amar a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, termos fé somente nos momentos alegres. Na hora da provação, na hora da dor, na hora da dificuldade, nós não podemos desviar. Nós temos que continuar glorificando e adorando a Deus com a mesma alegria. Deus tem todo o propósito sobre nossa vida. Deus nos conhece. Deus sabe onde é que Ele tem que nos consertar. Somos vasos na mão do oleiro. E se o vaso trinca, o oleiro tem que consertar. Para ele consertar, às vezes, ele tem que lixar, dói, né? Ele tem que remendar, ele tem que cortar um pedaço para fazer enxerto. São as provações. É Deus nos lapidando, é Deus nos moldando para sermos vasos de honra no reino espiritual. Amém, irmãos? Todos creem? Todos dizem amém para a palavra do Senhor, para os ensinos que Lucas nos deixou lá nessa carta, né? No seu livro, né? Lucas, seu Evangelho, 8:13. Lá em Hebreus 10, 36 e 39, o escritor de Hebreus diz: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Somos perseverantes, somos servos fiéis, firmes na palavra do Senhor. Não é provação, não é perseguição, não são dores nem perdas, nada disso que vai nos afastar do amor de Deus e do nosso amor que nós temos por Deus, nosso amor que nós temos pela sua palavra, pela sua obra. Amém, irmãos? Então vamos continuar sendo dessa forma, diante da provação. Crentes focados, crentes perseverantes, crentes verdadeiros, crentes confiantes, crentes que sabem que a vitória é garantida, crentes que compreendem que provações são propósitos de Deus para que nos tornemos pessoas melhores, de bom caráter, cada dia mais parecidos com Jesus Cristo. E para terminar, eu vou colocar uma frase aqui de João Calvino, que diz: a verdadeira piedade não se distingue de sua imitação até que venham as provações. Às vezes eu acho que o meu compromisso com Deus, a minha piedade com Deus, a minha vontade de servir a Deus e através desse amor a Deus também servir ao meu próximo, sermos pessoas melhores, ser pessoas úteis na sociedade secular e também na comunidade cristã. Às vezes eu fico só achando que é verdadeiro. Eu só descubro que ela era apenas uma imitação dessa piedade, falsa piedade que eu estava exercendo, até que venham as provações. Né? Então, na hora da provação é que o verdadeiro cristão, a verdadeira piedade cristã, ela é descoberta, ela é desnuda diante do mundo. Né? Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que nós possamos pensar na hora das nossas provações. Todos nós passamos por provações. Não tem como passar por esse mundo espinhoso, sendo atacados espiritualmente, sendo atraídos pelo mundo, pelas coisas erradas, que às vezes nos despertam falsas ilusões de gozo, né? E não sermos provados, não sermos quebrantados, não temos sofrimentos. Tem coisas também, irmãos, são mistérios que a gente não compreende, né? São propósitos de Deus que a gente não compreende direito. Nós vamos nos entristecer sim, nós vamos chorar sim, mas vamos sempre, em toda e qualquer circunstância, fazer como Jó. Glorificar a Deus, agradecer a Deus por cada pequena vitória, cada dia que eu sobrevivi é uma vitória, né?
E nós vamos pegar o problema, vamos minimizar. Vamos indo devagarzinho, dia após dia, com fé, com esperança, com perseverança, porque nós vamos ser vitoriosos em Cristo Jesus. Então, que Deus abençoe a todos vocês e que nós possamos nos encontrar hoje à noite para glorificarmos ao nosso grande e verdadeiro Deus, para mostrarmos para Ele que, apesar de todas as nossas provações, de às vezes passarmos por vale, às vezes passarmos por deserto, Ele sempre nos tira de lá, vivos e mais sábios, mais preparados para glorificar o seu grande e maravilhoso nome. Amém? Que Deus os abençoe.